de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos ler essa primeira parte e eu queria realmente que você tivesse com papel e caneta aí do lado, porque a gente vai falar várias situações aqui dentro desse texto, de comparativos e de alegoria, esqueci a outra palavra. E vocês vão ter que anotar para ficar mais fácil o nosso entendimento no final. Então é um texto que a gente vai comparar muito. Então nos comparativos é bom a gente ir anotando para quando chegar no final o quadro ele está formado na sua frente, você consegue enxergar o que eu vou falando, o que a gente vai comparando, os textos e as alegorias que Jesus está fazendo, né, que o nosso Deus está fazendo aqui nesse texto para a gente poder entender Êxodo 12. Tá bom? Vamos lá então? Êxodo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento. Desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então, esse texto, do versículo 1 ao versículo 20 de Êxodo, é Deus falando a Moisés e Arão a respeito dessa primeira Páscoa, desse primeiro momento de Israel antes da sua libertação. Nós estamos, foi anunciado no capítulo 11 da última aula, a 10ª praga, né, que é a última, e é essa praga da morte dos primogênitos. E aí a gente tem o capítulo 12, que é justamente o meio entre o anúncio, né, a notícia de que essa praga viria, e a praga realmente que a gente vai ver a partir do versículo 21.
Então, no meio, entre o capítulo 11 e o versículo 21 do 12, que é então o início dessa praga da morte dos primogênitos, o Senhor dá uma ordem a Moisés e Arão para falar com todo o povo, tá bom? Então, como que eu quero começar com vocês isso aqui? A primeira coisa que eu quero começar é dizendo que a libertação do povo do Egito, ela acontece exatamente no tempo em que Deus havia falado, né, anunciado a Abraão, lá no capítulo 15, lembra? O meu povo será estrangeiro, escravizado numa terra, e eles ficarão lá por 400 anos, então serão libertos e sairão de lá com muitos bens e riquezas. Lá no capítulo 15, a gente tem lido bastante esse versículo. Foi a primeira vez que Deus mencionou para Abraão essa promessa a respeito da sua descendência, dos seus filhos, né? Que estariam escravos numa terra estrangeira. Eles seriam estrangeiros numa terra e seriam escravizados. E Deus então determina o tempo que isso aconteceria. E lá está escrito 400 anos, que seria o tempo entre o povo ir para essa terra estrangeira e ser liberto, ok? Então até aqui vocês entenderam? Anotem aí isso, se quem estiver anotando entre o povo chegar no Egito e ser liberto, então nós temos 400 anos de escravidão, ok? Só para a gente já ir montando esse quadro e para a gente ir entendendo o que Deus está falando nesse texto aqui, por que está acontecendo isso nesse exato momento e dessa forma. Então, 400 anos foi o tempo. Só que quando a gente olha para o texto bíblico, em Êxodo, a gente percebe que não foram 400 anos cravados, mas a gente vai ler em um outro texto aqui depois, que eles ficaram escravos no Egito durante 430 anos, ok? Então o tempo da escravidão, põe embaixo, o tempo da escravidão foi 430. Então nós temos uma diferença de exatos 30 anos entre a palavra que Deus deu e o acontecimento de verdade, tá? Então teve um delay aí de 30 anos. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já queria começar a dizer para vocês que a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tempo em que ele viveu nessa terra, não é por acaso a idade ou o tempo em que ele viveu nessa terra. Não é por acaso. Por que eu tô falando isso, gente? Anotaram aí os 430, os 400? Anotaram? Segura aí, Soninha, depois você anota se você quiser pegar os primeiros minutos aqui da aula, tá bom? Paz, Soninha, Pastor Marcos. Êxodo 12, nós já lemos do versículo 1 ao versículo 20, tá? Então agora eu comecei a explicar e tô falando para eles a respeito desse tempo que eles ficaram escravos no Egito, que foi 430. Mas a promessa de Deus a Abraão é que esse tempo de escravidão seriam 400 anos e não 430, tá? Então nós temos uma diferença de tempo entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa libertação de 30 anos, tá? Então Deus decretou 400, acontece em 430. Elisângela, por que você está falando isso? Porque essa passagem, eu falei semana passada e vou repetir aqui para vocês, essa passagem, ela faz a referência, ela aponta diretamente para a crucificação de Cristo, que é a nossa Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que é morto pela libertação de toda a humanidade. Sim ou não? Jesus não é a nossa libertação? Ele não é o Cordeiro de Deus que morreu, né? Em favor do meu pecado e do seu pecado, para que nós fôssemos livres da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, que é Faraó, lembra? Sempre tem que vir essas alegorias, essas tipologias na nossa cabeça, para a gente conseguir entender os textos bíblicos mais facilmente. Então, por que eu estou falando isso? Se o texto vai falar diretamente de Cristo, se há mais de 3.000 anos antes da morte de Jesus, Deus já está mostrando para nós como é que isso vai acontecer e o que vai acontecer, então nós hoje podemos olhar com os olhos já do Novo Testamento para esse texto e entender que Deus já estava mostrando algo extremamente espiritual na primeira ceia, na primeira Páscoa, na verdade, né? Nós podemos falar de ceia, mas a primeira Páscoa,
ok? Então vamos, só vou localizar vocês a respeito disso. Segundo os estudiosos, é a primeira informação que eu quero dar para vocês a partir desses 400 e 430 anos aí. Segundo os estudiosos, o período entre Malaquias e Mateus, né, o Novo Testamento, o último livro da Bíblia, e o primeiro livro do Novo Testamento, se você olhar na tua Bíblia, geralmente tem uma página em branco entre Malaquias e Mateus. A maioria das Bíblias tem essa folha em branco, né? Ou acaba Malaquias, aí tem um espaço em branco na Bíblia e só na outra página é que começa Mateus. Isso é proposital e ao mesmo tempo não. Proposital em que sentido? Para que a gente pare para pensar que entre o último livro da Bíblia, que é o profeta Malaquias, e o primeiro livro escrito no Novo Testamento, ou o primeiro acontecimento, na verdade, no Novo Testamento, no livro de Mateus, aconteceu um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, os teólogos, os estudiosos, os historiadores dizem que foram 400 anos, ok? Então anota aí, entre Malaquias e Mateus, coloca assim para você entender, a gente tem um intervalo de tempo de 400 anos. Deus simplesmente se calou durante esse período, ok? Deus ficou quietinho durante esse período, porque era para ser dessa forma, com esse mesmo tempo, com esse mesmo período de silêncio. Porque Deus se calou também aqui no Egito, durante esses 400 anos de escravidão, ok? Deus não houve profecia, não houve manifestação de Deus diretamente, né? Ainda que Deus estava movendo, sim, estava cuidando do seu povo, assim como estava cuidando de Israel entre Malaquias e Mateus, mas não houve uma intervenção de Deus através de nenhum profeta, através de nenhum texto bíblico. Nós não temos nenhum relato entre o tempo em que José acaba lá, Gênesis, né? Em que José morre e tudo mais, e o povo fica ali escravo no Egito, e entre esse período da escravidão, de Moisés ser levantado para libertar o povo. Então, 400 anos, Deus se cala aqui em Êxodo, e Deus também se cala 400 anos lá, entre Malaquias e Mateus. Aí vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nasce lá através de Maria, nasce esse bebê, e aí nós temos uma datação que não é precisa. Não existe uma data do nascimento de Jesus. Já pensaram sobre isso? A Bíblia não diz o dia nem o ano em que Jesus nasce, ok? Ela dá indícios disso. Quais são os indícios? O que fala lá no texto dos evangelhos é quem é que está no poder naquela época. Então fala de Herodes o Grande, né? Fala como estava o território na época do Império Romano, fala um pouco sobre a parte histórica do que está acontecendo naquele momento, bem pouquinho, mas fala. Fala quem é o sacerdote naquele momento, fala sobre Zacarias, que ele estava no turno dele. Então dá alguns indícios para nós. E os historiadores, eles então interpretam isso de que Jesus nasce aproximadamente entre o ano 6 antes de Cristo e o ano 4 depois de Cristo, tá? Então fica esse intervalo de tempo 6 antes de Cristo ou até 4 depois de Cristo, tá? Então fica ali esse intervalo de tempo histórico que não se tem uma precisão, porque não se tem dados históricos disso, ok? Não se sabe a data exata desse nascimento, mas existe essa conta. Se Jesus nasce aproximadamente entre 4, 3 antes de Cristo, e ele então morre aproximadamente, aí sim a gente tem uma proximidade, 33 depois de Cristo, que é o que a maioria dos historiadores falam. Se ele nasce 4-3 antes de Cristo e morre 33 aproximadamente depois de Cristo, quantos anos Cristo tinha então no momento da sua crucificação? 30 anos, ok? Se ele nasce um pouco antes do ano 0 e morre aproximadamente 33, então Jesus poderia ter, quando ele morre, 30 anos, ok?
Então a Bíblia também não fala a data exata dessa morte, ok? Idade eu tô falando, não fala. E se não tem a data do nascimento, então automaticamente eu não tenho a data exata da morte. Idade eu tô falando, tá, gente? Se a gente for buscar historicamente o momento da história, provavelmente a gente vai achar a data, ok? Mas se a Bíblia, se o texto bíblico não nos dá exatidão do dia do ano do nascimento de Jesus, vocês concordam comigo que ninguém foi em Jesus e disse assim: Jesus, quantos anos o senhor tem hoje? Vocês concordam que não tem nenhuma fala, não tem nenhuma denúncia na Bíblia para nós, para que a gente pudesse falar, ó, Jesus tem exatamente, ele respondeu com a sua própria boca, eu tenho 30 anos, 31, 32, 30, não tem. Então, os historiadores puxam a sardinha para os 33 anos, não é isso que todo mundo fala? A idade de Cristo, 33 anos, não é isso? Mas quem foi que disse que essa data? Gente, explica para mim aí, alguém tem fontes fidedignas dessa datação? Não! Se a gente não tem uma data exata do nascimento, como é que eu posso afirmar que ele tinha 33 anos? Então vocês concordam comigo que pode ser que alguém tenha colocado essa data para ficar uma data bonita, ou alguém fez uma conta lá e achou uma hipótese e lançou lá e todo mundo pega, né? Depois de 10 vezes que alguém repete alguma coisa, a galera já fala que a coisa fica virando verdade. Não é isso que as pessoas falam? Então vocês concordam comigo? O pessoal começa a falar 33, 33, 33, a gente acredita que é 33 a idade de Cristo. Mas se não tem o dia que ele nasceu, como é que eu posso dizer que ele morreu com 33? Mas, segundo essas fontes históricas, então, eu consigo acreditar pelo texto bíblico que Jesus também pode ter morrido com 30 anos, ok? Então aqui também estou lançando possibilidades a partir de um texto bíblico que mostra que Israel foi liberto do cativeiro do Egito com 430 anos de escravidão, tá bom? Então por que eu tô falando isso, gente? Para dizer que mais uma vez a Bíblia ela não erra na sua maneira de explicar para nós. Se tem um intervalo de 400 anos entre Mateus e Malaquias e Cristo pode ter morrido com 30 anos, então nós temos de novo 430 anos entre a escravidão e a libertação, certo? Entenderam aí a tipologia, a comparação do tempo, tá? Então a gente tem 430 aqui em Êxodo e nós temos de novo mais 430 entre Malaquias e a morte de Jesus, entre a Páscoa, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Segura aí que vocês vão entender no final. E se alguém quiser fazer a pergunta em cima do que eu falei, já faz para não se perder no andamento da explicação, tá bom, gente? Bora lá então. Então essa era a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Então aqui nós já temos 400 anos. Bora! Versículo 1 lá de Êxodo. Agora segue comigo e aí vocês vão escrevendo aí o que a gente vai explicar. O Senhor disse então a Moisés e Arão no Egito, versículo 1 lá de Êxodo 12. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então aqui o próprio Deus está estabelecendo o início de um calendário judaico, tá bom? É somente nesse momento da história dos judeus, dos israelitas, é que eles começam a ter um calendário anual. É aqui que Deus institui um calendário anual para os israelitas. Antes disso, eles não tinham calendários como nós temos hoje. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não se tinha, ok? Principalmente porque eles eram escravos no Egito. Eles seguiam o calendário solar do Egito, ok? O calendário que os egípcios usavam nesse tempo era o calendário solar, que eu não sei nem dizer para vocês como funciona, porque eu nunca estudei sobre isso. Mas eu sei que não era o calendário lunar, como Israel vai começar a usar, ok? Então, nesse dia aqui, ó, que Deus institui a Páscoa, ele está dando um primeiro decreto a respeito dessa questão do calendário. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então aqui a gente tem um marco de um início de um ano novo para Israel, ok? E esse primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan,
Escreve aí, Nissan, N-I-S-A, tio, Nissan, primeiro mês judaico, Nissan. Ou pode colocar entre parênteses, Abib, A-B-I-B-E. Então, em alguns textos bíblicos, a gente vai ver escrito Nissan. Em alguns textos bíblicos, a gente vai ver mês de Abib, tá bom? É o mesmo mês. É o primeiro mês judaico. É o primeiro mês do calendário judaico. Quando é esse mês, gente? Se nós olharmos hoje lá para Israel e a gente olhar o calendário deles, que existe até hoje, eles seguem esse mesmo calendário até hoje, tá bom? Mais de quase 4.000 anos de história e Israel continua usando o mesmo calendário judaico para suas festas judaicas, para datação. Em Israel hoje, na verdade, o calendário judaico hoje, ele está no ano 5.784, lembra? Já virou o ano novo aí esses dias atrás, e agora nós estamos no ano 5.784. Então, foi justamente essa datação que eles começam a contar lá a partir de Adão, né? O 5.784 é de Adão. Mas eles têm esse calendário judaico que começa a partir de Nissan. Quando é aproximadamente o mês de Nissan? O mês de Nissan é entre março e abril do nosso calendário. Então coloca assim, na frente aí do Abib, do Nissan, coloca março/abril. Porque nunca é no primeiro dia de março e nem é no primeiro dia de abril. Eles têm umas datas diferentes porque eles seguem o calendário lunar, tá? É de acordo com a lua. Então, diga aí. Tem nenhuma fotinha, não? Fotinha de quê? Desde o calendário, assim, já prontinho, para nós não perder tempo escrevendo todos os meses. Tem sim. Quem não quiser. É que, na verdade, a anotação aqui vai fazer sentido para tudo que nós vamos falar. Então, se vocês querem só o calendário também tem um PDF dele. Quem já estudou comigo tem esse calendário, inclusive. Quem já leu a Bíblia outros anos tem esse calendário. É fácil da gente imprimir, mas eu queria que vocês fossem anotando só pra gente ir se localizando aqui nos versículos, tá? Mas se não quiser anotar também tá fácil depois. Então, este é o primeiro mês do ano para vocês. Versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Ok? Aqui nós temos uma outra data sendo colocada. Qual é o dia que Deus está falando para separar o animal? No 10º dia. Ok? Pode falar, pastor, ia falar ou só respondeu? Não, só respondi. Então, tá. Então, pode fechar o áudio aí se o senhor quiser. Então, nesse dia, né, nesse primeiro mês que Deus está instituindo, no 10º dia, então a gente tem aí um pedido de Deus para a separação de um animal, de um cordeiro ou de um cabrito. Então, anota aí, 10º dia do primeiro mês, ou 10, né, 10 de Nissan, 10 de Abib, o jeito que você quiser anotar aí para ficar mais fácil. É no 10º dia, ok? A família deveria pegar um animal e separá-lo dos outros animais. Como que deveria ser esse animal? Olha lá, ó, versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. 5. O animal escolhido será macho, de 1 ano e sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, o animal, ele deve ter o tamanho, a proporção para a família, né? Se a família for grande, então ela separa um animal só para sua família. Se a família fosse pequena e o animal fosse muito grande, as pessoas deviam reunir-se com os vizinhos, de acordo com o número de pessoas, para comer aquele animal inteiro, porque não poderia sobrar nada no dia seguinte desse animal, desse cordeiro, ok? Desse cabrito ou desse cordeiro. Então Deus está falando isso. Como tem que ser o animal? O animal tem que ser macho, de 1 ano
sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, não pode ter defeito nenhum e tem que ser de no máximo de 1 ano de idade, ok? Ele tem que ser bem novinho. 6, guardem-no. Até que dia, gente? Até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, aqui a gente tem do 10º dia até o 14º dia, nós temos aí um intervalo em que esse animal deve ser separado na casa. E aí, se alguém já assistiu ou novela, ou filme, ou qualquer coisa do tipo, quando a gente vê histórias a respeito de Israel daquela época, para que a família pudesse separar um animal desse do rebanho, ela teria que trazer praticamente para dentro de casa. Pensa lá nas casinhas que eram na época, né, de Israel. Mas lembra também que eles estão no Egito, eles eram escravos lá. Então, eles tinham aqueles casebres, aquelas casas bem simples. Então, para pegar esse animal e separá-lo durante 4 dias ou 3 dias, né, aproximadamente, eles teriam que colocar esse animal praticamente dentro de casa. E qual era o propósito disso, gente? O propósito desses 3 ou 4 dias aí, entre o 10º dia e o 14º, era ter certeza de que esse animal não tinha nenhum defeito, nenhum problema de saúde, ele não tinha nenhum defeito físico, ele estava realmente apto para esse sacrifício. Esse é o propósito. Durante esses 3 ou 4 dias, o animal ficava separado dentro de casa e a família então ia observar esse animal para ver se ele realmente não tinha nenhum defeito, se ele não tinha nenhum problema de saúde, para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, ok? Então eu já quero parar aqui e a gente vai começar já a fazer esse comparativo. Quem é o cordeiro, gente, da Páscoa? Quem é o cordeiro pascal de Deus para a nossa libertação? Jesus, ok? Então nós já sabemos que o cordeiro de Êxodo 12 é Cristo, é Jesus, ok? E o que acontece então exatamente no momento em que a Páscoa no Novo Testamento vai acontecer? Se vocês olharem para a história, eu acho que eu até anotei aqui. Deixa eu só pegar aqui o versículo para vocês verem. Deixa eu ver onde é que está o versículo exatamente que eu separei aqui. Bom, eu não vou seguir aqui porque eu não sei exatamente onde eu anotei, tá? Desde a época lá da escola de fundamentos, tá aqui a apostila toda, mas eu não vou lembrar de cor. Se vocês lembram do momento em que Jesus foi preso lá foi traído por Judas, e aí os guardas vieram e prenderam Jesus, Jesus ficou entre o primeiro dia, o dia da sua prisão, até o dia da crucificação, são exatamente esses mesmos 4 dias de Êxodo 12, tá? Se você for lá nos textos, depois tá aqui na apostila, se vocês quiserem, a gente dá a relação de versículos, porque a apostila tá pronta, tá fácil aqui. Eu que não tô localizando fácil aqui os versículos. Mas entre a prisão de Jesus e a sua crucificação, foram exatamente esses do 10º dia até o 14º dia. E se vocês forem lá no texto bíblico da crucificação de Jesus, ou da época da prisão de Jesus, qual era a festa que estava se iniciando naquela época? Exatamente a Páscoa, tá? Então, era a época da festa de Páscoa. Então, eles estavam já nos preparativos. Lembra que os discípulos falam para Jesus assim: Senhor, onde quer que o Senhor prepare, onde quer que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa. Lembra que os discípulos falam para Jesus? E Jesus fala assim: olha, vai ter uma casa, né, um cenáculo, que ele já está preparado para essa última ceia. Vocês podem ir, vocês vão encontrar um homem lá com um cântaro na cabeça, seguiu, e vocês vão encontrar o lugar da nossa ceia, ok? Jesus sabia que era a última ceia dele com os discípulos achavam que era só mais uma Páscoa, ok? Que era só mais uma festa. Então já fazia alguns dias que o mês de Nissan tinha começado lá em Israel. E no 10º dia, exatamente, segundo os estudos, segundo os textos, a gente vai achando ali alguns indícios, Jesus é preso exatamente no 10º dia da Páscoa. E ele fica sendo jogado entre Herodes, Pilatos. No julgamento dele,
durante esses 4 dias que ele deveria ser verificado se havia pecado nele. Então, de novo, o cordeiro está sendo verificado se nele havia pecado, se nele havia algum defeito, porque ele não poderia ter defeito para ser esse sacrifício de Páscoa, para ser essa Páscoa. Entendendo até aqui? Ou foi confuso até aqui para vocês? Tudo certo? Algumas carinhas meio assim, né? Tá tudo bem? Tá caminhando aí? Então, a gente já começa o paralelo, então, de Êxodo 12 com a própria crucificação de Cristo, ok? Então, a gente tem o cordeiro sendo separado durante do 10º dia até o 14º, é verificado se existe algum pecado, e aí nem Herodes, nem Pilatos encontram pecado em Jesus para ele ser morto, para ele estar preso. E é isso mesmo que vai acontecer, nenhum defeito é encontrado no cordeiro aqui da Páscoa e nenhum pecado é encontrado em Jesus, porque ele vai ser esse cordeiro que vai ficar quietinho ali para ser imolado. Vamos seguir aqui? Versículo 7. Versículo 6 de novo, ó. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Alguém poderia me dizer que hora Jesus foi crucificado? Qual a pergunta, Pro? Que hora Jesus foi crucificado? Ao pôr do sol, ok? Então, eu vou achar, eu vou mandar o texto todinho para vocês dos comparativos, tá bom? A apostila tá aqui e eu não vou achar porque eu não cheguei a ler ela inteira para poder dar aula, então eu não vou me perder aqui para achar os textos, mas ela tá prontinha aqui. Olha lá, ó. Mateus 27, 45 e 46, diz assim, ó: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Então, se você olhar lá no relógio judaico também, o que é essa hora nona, é exatamente o pôr do sol. Tá? Então, a crucificação de Jesus não podia ser em nenhum outro horário, a morte, né, de Jesus não poderia ser em nenhum outro horário a não ser ao pôr do sol, ok? Então tinha até a hora marcada para a morte de Jesus, para o momento dele morrer, dele ser realmente sacrificado, ok? Tem uma hora específica aqui no texto que está profetizando sobre a morte de Jesus. Pode falar, pastor. Oi. A hora nona é 6 da tarde, né? Isso. Que está começando o pôr do sol, pastor, lá para eles, porque 6 horas da tarde já é o início da noite e o início do próximo dia, né? Então, o pôr do sol para o judeu já começa a partir da hora nona. Então, entre esse período da hora nona até as 6 horas da tarde, que é o início do sábado, foi o período em que José de Arimateia tira Jesus da cruz, né? Então, ele ainda tinha que correr para conseguir tirar Jesus da cruz, para não entrar no sábado, porque senão eles não poderiam tirar Jesus da cruz. Lembra desse episódio? Então, a partir do momento que Cristo morre na cruz, nós temos aí esse período de tempo ainda que os judeus tinham que tirá-lo da cruz a tempo de não virar às 18 horas do dia, senão já seria o Shabat. E aí eles não poderiam tirar Jesus da cruz, tá? Então, provavelmente é isso mesmo, acho que 3 horas da tarde, e aí essa diferença de tempo para tirar Jesus da cruz, tá bom? Mas tem uma hora prevista no texto bíblico e é exatamente o mesmo horário que está acontecendo, então, a morte de Jesus, ok? Versículo 7. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. A questão do sangue, o animal, gente, lá vamos para Êxodo 12 primeiro, tá? Depois a gente fala sobre Cristo.
Aqui em Êxodo 12, no momento em que eles sacrificassem esse cordeiro, esse cabrito, ao pôr do sol, eles deveriam então fazer isso na porta de casa. Isso é, o texto está dizendo aqui, que eles deveriam sacrificá-lo ali na porta da casa. Por isso eles vão falar para passar um pouco do sangue nos umbrais da porta, tá? Essa era a maneira que era feito o sacrifício desse animal ali no Egito, tá? Então era praticamente na porta da casa. Então eles fariam o sacrifício ali, já na saída da casa, da porta, e pegariam o sangue numa bacia, né? Colheriam ali o sangue e então colocariam, passariam em todo o umbral da porta. Por que no umbral da porta? Por que o texto fala sobre essa questão, ó? Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então fala das laterais e da viga superior, né, da parte de cima da porta. Porque já na entrada da casa ali, na parte do chão, já havia sido feito o sacrifício. Então precisava do sangue nas laterais e na viga superior, que fala do corpo como um todo, porque a porta fala de entrada, né? Então é como se hoje, então já lançando para Cristo, nós temos a nossa vida com o sangue de Jesus nos cobrindo, por isso que é o sangue de Jesus que nos cobre de todo pecado, né? É quando Deus olha para nós, vê Cristo, vê o sangue de Jesus. Essa é a tipologia, é a alusão desse texto. Então, eles deveriam passar nas laterais o sangue, não só na parte de cima, mas também na viga superior. Então, toda a porta estaria com um sinal do sangue. Então, não haveria nenhuma parte ali naquela porta de entrada que estaria sem o sinal do sangue de Jesus, ok? Seguindo aí, versículo 8 de novo. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então nós temos 3 ingredientes para essa Páscoa, né? Para essa refeição: a carne do cordeiro assada, as ervas amargas e o pão sem fermento, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Anota aí e segura que a gente vai falar sobre os 3 ingredientes. Versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Então a carne não podia nem ser crua para eles comerem, nem ser cozida em água, mas assada no fogo. O que tinha que ser assado no fogo? Todo o cordeiro, inteirinho, não podia tirar nada, nada vezes nada vezes nada. Então o que teria que assar no fogo? A cabeça, as pernas e as vísceras, ok? Então todo o cordeiro inteirinho, sem tirar nada, deveria ser assado no fogo. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então esse animal deveria ser assado totalmente no fogo, deveria ser a refeição daquela família naquela noite. E se no dia seguinte, de manhã, tivesse sobrado alguma coisa daquela carne, ela não deveria ser levada, ela não poderia ser comida por ninguém, ela deveria ser queimada no fogo, o restante. Então deveria ser totalmente destruída. Ela só servia de refeição naquela noite, naquele momento da própria Páscoa, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui a gente tem o cordeiro, lembra lá? Então vamos agora para Jesus. Vamos olhar para a crucificação. Então agora nós temos o próprio Cordeiro de Deus sendo sacrificado na hora apropriada aqui que está dizendo, né? No horário que Deus determinou aqui. E esse cordeiro, ele estava sendo crucificado inteirinho, não quebraram um só osso de Jesus, a palavra vai falar num outro texto que a gente vai ver aqui, não tiraram nada do corpo de Jesus, então inteiro, cabeça, pernas e vísceras. E quando a palavra vai falar, gente, sobre essa questão da cabeça, das pernas e das vísceras,
está falando de um todo, de um corpo inteiro, sem tirar nada, sem tirar nenhum pedaço desse corpo para que essa crucificação fosse feita. E foi exatamente assim que Jesus foi crucificado, inteiro, sem tirar nada dele. E aí eu quero só fazer um outro paralelo para nós. A crucificação de Cristo, ela nos remete a essa renúncia, a essa morte pelo pecado, e a gente usa geralmente a frase ou o texto de que eu também estou crucificado com Cristo, não é isso? Eu morri para esse mundo e estou nascendo novamente, nascido para o Senhor. Então, o texto da Páscoa, o texto da crucificação, ele também fala conosco. Então, se Cristo foi crucificado inteiro, se ele morreu a nossa morte, então quando nós trazemos essa palavra para nós de que nós também fomos crucificados com Cristo, não há nenhuma parte do nosso corpo que deva ser tirado fora. Então, aquele versículo que a maioria das pessoas usam para falar a respeito de conversão ou a respeito de uma vida com Deus é assim: Deus não quer nada, Deus só quer o seu coração. Não é isso que a gente ouve geralmente as pessoas falando? Ah, Deus quer o seu coração, meu irmão. Deus não está se importando com o jeito que você anda ou que você fala. Deus quer o teu coração. E o texto está sendo claro para nós aqui de que tanto o Cordeiro da Páscoa, aqui em Êxodo 12, quanto o Cordeiro de Deus de verdade lá na crucificação, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele foi morto inteiro. Não houve nada que foi tirado. Então, quando Deus nos leva a mortificar a nossa vida com Cristo na cruz, isso fala de um todo também. E não é por nada que o texto fala de 3 partes específicas, ok? Então fala de cabeça, fala de pernas e fala de vísceras, ok? O que significa a cabeça? Por que a gente precisa ser morto com Cristo, igual o Cordeiro de Êxodo 12, e Jesus também foi morto igual esse Cordeiro, com todo o seu corpo inteiro ali sendo crucificado? A cabeça fala de todos os nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, fala do nosso cérebro mesmo, do nosso intelecto. Então a cabeça fala dessa parte cerebral, de pensamento, de intelectualidade, de a forma que a gente pensa antes de ser crucificado com Cristo. Então a nossa mente, a nossa mentalidade de pecado precisa morrer na cruz, precisa ser crucificado com Cristo. Então a cabeça fala disso. Esse cordeiro está sendo sacrificado com a sua cabeça no lugar, né? Não foi tirado a cabeça para ser crucificado e nem para ser morto aqui no sacrifício de Êxodo 12. As pernas falam da sua forma de andar, da sua forma de viver. É com as pernas que a gente se locomove, não é isso? É com as pernas que a gente vai aonde quer. É com as pernas que a gente consegue andar, consegue se movimentar, consegue caminhar, consegue ir aonde nós queremos ir. Então, as suas pernas também precisam ser crucificadas, como as pernas de Cristo também foram crucificadas junto com ele. Não foi tirado as pernas do animal, do cabrito aqui, do cordeiro ou do cabrito, e não foi tirada as pernas de Jesus também. Ela foi crucificada junto. Então, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, aonde nós vamos, aonde nós deixamos de ir, diz respeito a se nós realmente entendemos a Páscoa, se nós realmente entendemos a crucificação, nós realmente entendemos o nosso caminhar com Jesus. Alguém quer falar aí? Pode falar. Quem vai falar? Alguém? Eu. Fala, Rê. Jesus não foi quebrado nenhum osso. E o cordeiro aí é a mesma coisa. Sim, exatamente. Aqui vai falar sobre isso, que não é para quebrar nenhum osso do animal, né? Que não era para fazer nada com o animal. O animal deveria ir para o sacrifício ali inteirinho, perfeitinho, do jeito que ele estivesse ali, era a forma que ele deveria ser assado no fogo para ser comido, ok? E com Cristo acontece a mesma coisa. Então, a primeira parte é a cabeça, então fala dos nossos pensamentos. A segunda parte fala das pernas, então da forma de caminhar, como agir, para onde eu vou. Então tá falando sobre a nossa forma de caminhar. E o terceiro são as vísceras.
eu quero falar algo para vocês aqui, gente, que é muito sério. A Bíblia, quando ela fala sobre coração, né, a gente tem a tendência de pensar nas nossas emoções, tá? Só que pro judeu desse momento da história, da época bíblica, ou mesmo da época de Jesus, quando o texto bíblico falava, filho meu, entrega o seu coração, eles estavam falando das suas entranhas, eles estavam falando da sua... de toda essa parte, toda a parte do meio aqui, sabe? Olha pro meio do seu corpo, já vou fechar, eu vi ali. Sabe o meio aqui da gente, ó, coração, estômago, toda essa parte central do nosso peito aqui, o judeu entende que essa parte, as entranhas, são os nossos sentimentos. Você pode ver que a gente não tem mania de falar assim, ai, tô com um friozinho da barriga, porque eu vou, sei lá, ter uma atitude, eu vou me casar, não é? A pessoa tá lá no altar, nossa, eu tô até com dor de barriga. Não é isso que a gente fala? Ou quando a gente tem uma situação muito importante para decidir ou para fazer, a gente não tem a gente não sente com toda essa parte do meio. A gente sente, vamos fechar, gente, senão vai fechar na nossa cara aqui. Volta bem rapidinho pra gente falar do coração aqui. Você mandou lá, Rê, que eu não consegui ver. O calendário. Legal. Bacana. Aí o pessoal Não sei imprime. se tá certo, mas foi o que eu peguei aqui. Eu acho que é o mesmo que eu sempre mando nos grupos, quando a gente fala de calendário, é esse que eu mando. Se você pegou dos arquivos que a gente geralmente usa, é esse mesmo. Mas depois, se não for, também eu mando mais para vocês terem uma ideia aí. Aí você vê se tá certo, tá? Fechou. Cadê a Cleuzinha? Dormindo. É mesmo? Ela não anda boa. Oh, Jesus. Só Deus. Tá tomando muito remédio pro estômago, essas coisas, e ela tá meio abaqueada. Entendi. Senhor, guarde a vida dela, né? Gente, quantas pessoas tinham na sala? Acho que chegamos todos? Soninha, pastor Marcos tá aí. Acho que tá todo mundo aí, né? Então, o judeu, gente, ou o oriental, né? Eles têm essa tendência de entender coração um pouco diferente da gente. Então, eles falam de entranhas. Então, por isso que o cordeiro aqui, ele deveria ser também assado no fogo com as suas vísceras, tá? Então, era com toda essa parte das entranhas mesmo. Então, não podia ser tirado nada, porque era também a entrega. Jesus foi crucificado, então, com tudo dentro dele, nenhum órgão foi tirado de Jesus, porque ele também era esse cordeiro que deveria ser crucificado, né? Sacrificado inteirinho. Não foi tirado um só pedacinho de Jesus para ele ser crucificado. E o cordeiro aqui de Êxodo 12 também não podia ter nenhum membro do seu corpo tirado, ok? Nesse momento desse sacrifício. Ele deveria ser sacrificado inteirinho, ok? Então, as suas vísceras fala do coração, das emoções, dos sentimentos, né? De tudo que fala a respeito do nosso coração. Fechou? Então, entenderam aí? Então, nós também precisamos ser crucificados com Cristo, usando esse texto bíblico que geralmente a gente diz. Então, a nossa vida, Deus não quer só o nosso coração, como as pessoas às vezes usam para falar que a vida cristã é uma vida que pode ser de forma levada de qualquer maneira, né? Levada de qualquer jeito. Não, não. O novo nascimento requer
essa entrega total, essa entrega de cabeça, pernas e vísceras. Então, nosso modo de pensar, nosso modo de agir e andar e nosso modo de sentir. Todo o nosso ser deve ser crucificado com Cristo. Então, se ele deve ser crucificado com Cristo, toda a minha vida passa a ser, então, essa vida de Deus, andando, pensando e sentindo, ok? Então, a gente fala de tudo isso. 16. 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o restante. Então, o animal não podia ser usado para nada mais, a não ser para aquele momento da alimentação ali do sacrifício. 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Gente, desse texto todo, talvez esse versículo é o que mais me toca, mais me chama atenção e mais me mostra a forma tão poderosa que é a nossa salvação. Por isso que o batismo é de corpo inteiro, certinho, rei? Morre tudo, né? Tem que sepultar tudo e levantar tudo depois do batismo, isso mesmo. Por isso que é por imersão. Esse texto, versículo 11, gente, para mim, dentro de todo esse texto, ele me chama muito mais atenção do que todos os outros comparativos. Por quê? Porque o texto, Deus está falando para Moisés e Arão para falar para o povo o seguinte, gente, olha só. Essa ceia, essa comida deveria ser feita ao pôr do sol, o animal, né, sacrificado, e eles iam comer então nesse momento à noite ali, né, no momento da refeição deles, no início do Shabat, no início da virada do dia ali. Então, no 14º dia, né, quando eles fizessem essa refeição, Deus está dizendo o seguinte: fala para o povo, Moisés, não tá de pijama, eles precisam estar de roupa, né? Ele fala aqui, ó, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Então fala que eles deveriam estar prontos para sair do Egito. Entende? Eles tinham que estar com a mala pronta para sair do Egito. Por quê? Porque assim que acontecesse a morte dos primogênitos, assim que acontecesse a 10ª praga, eles já seriam libertos, ok? Então, a partir do momento que fosse feita a crucificação de Cristo, a nossa libertação também é instantânea. Então, por isso que eles já tinham que estar com cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Eles estariam prontos para sair do Egito. E aí o texto ainda coloca mais um adendo: comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe aquela coisa que você não vai ter tempo de pensar muito? Não tem tempo de sentar e ficar batendo papo depois da janta? Você tem que comer e já, ó, quem já teve esse almoço correndo sabe do que nós estamos falando, né? Sabe aquela coisa de você comer com o prato na mão assim, ó, para poder já sair correndo para trabalhar, para sair para fazer alguma coisa? É basicamente isso. O que me mostra esse texto, gente? Que a nossa salvação, ela é instantânea. Por que eu gosto tanto desse texto? Porque a nossa salvação, no momento em que nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quanto tempo demora para nós sermos salvos, para nós sermos libertos da escravidão? Ó, um piscar de olhos. Você recebe a palavra de Deus, você é confrontado do seu pecado e você então levanta suas mãos e diz: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quanto tempo demora para você ser livre do pecado e ser salvo? Um abrir e fechar dos olhos. Colossenses 2:10, acho que é isso, né? Se eu me lembro bem. Ele diz assim: e ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é isso? A nossa salvação, gente, ela é instantânea. Não demora um só segundo para acontecer isso. Então, no momento em que o cordeiro fosse sacrificado, que eles comessem esse cordeiro e que acontecesse a 10ª praga, eles iam ter que, sair do Egito. Eles iam ser libertos. Não haveria tempo nem de amanhecer o dia.
ok? É isso que vai acontecer no restante do texto que a gente vai ver aqui. Então, Deus está dizendo que o que é a Páscoa do Senhor? É porque ele termina o versículo, ó, vou ler de novo o 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, o que é a Páscoa do Senhor, gente? É a crucificação do Cordeiro, é eu receber esse sacrifício para minha vida, e então eu saio apressadamente. Na verdade, eu sou liberto no mesmo instante. Eu tenho que estar pronto para passar a ser de um outro reino, para ser liberto do Egito, para sair dessa escravidão. Esta é a Páscoa do Senhor. É esse momento entre o reino das trevas, escravo, e o reino do Filho do seu amor, liberto. Então, o que é a Páscoa do Senhor? Para alguns falam que é a passagem, né? O Pessa é a passagem da escravidão para a vida, da morte para a vida, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador e agora ser salvo. Então não há nenhum intervalo de tempo entre essas duas coisas acontecendo, elas são instantaneamente, ok? Não há nenhum intervalo de tempo aí. Versículo 12, vamos seguir aqui. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nós falamos nas últimas 2 aulas, né, gente, sobre essa questão de que cada uma das pragas era correspondente a um Deus que estava sendo colocado à prova, né, do Egito. Então Deus estava mostrando o seu poder de Deus verdadeiro sobre cada divindade do Egito. Por isso que o texto vai dizer que naquela mesma noite o Senhor vai matar todos os primogênitos, tanto de homens como dos animais, daqueles que não tiverem o sangue nas suas portas, porque, olha a parte B do versículo, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, a 10ª praga, ela fala dessa execução de juízo sobre todos os deuses do Egito. Isso fala sobre vencer todo o principado e toda a potestade, ok? Depois vou mandar esse texto para vocês também. Cristo na cruz expôs todo o principado e toda a potestade ao escândalo, à vergonha, porque ele venceu todo o principado e toda a potestade na cruz, ok? Ele conseguiu ser o sacrifício perfeito, ser esse cordeiro da Páscoa para aquele momento, para nos libertar do império das trevas e nos levar agora para a terra prometida, para o reino do Filho do seu amor. Então, esse versículo 12 fala sobre isso. A partir do momento que Deus passasse, né, a noite e matasse todos os primogênitos, essa era a execução do juízo de Deus sobre todo o principado e potestade, sobre todos os deuses, com letra minúscula, do Egito. Era eles que estavam sendo colocados como vergonha, porque se vocês olharem em todas as pragas que a gente falou, um deus do Egito estava sendo vencido. Ele não tinha poder sobre o poder de Deus. E no último, a divindade que está sendo provada, que nós vamos ver aqui com a morte dos primogênitos, é o Deus da vida, né? Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui daquela folha que eu mandei para vocês. O último Deus que está sendo vencido é o Deus Osíris, que é o Deus da ressurreição. O que é esse Deus Osíris? Era o Deus que os egípcios adoravam como aquele Deus que traria vida novamente para aquelas pessoas que tivessem feito tudo certo no Egito, né? Que tivessem tido aquela história do mundo dos mortos que os egípcios acreditam, né? De que existe lá um peso na balança, de que se você foi alguém bom, então Osíris vai te dar uma vida boa no pós-morte, né? Então, esse Deus que está sendo vencido por último aqui é o Deus da ressurreição. Só que o que a gente vai ver no Egito não é nenhuma ressurreição dos filhos do Egito, ok?
mas do Filho de Deus que vai ressuscitar ao terceiro dia. Cristo vai ressuscitar. Nenhum primogênito do Egito ressuscitou, mas Cristo, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus, na verdade, ele ressuscitou. Então, é essa divindade que está sendo vencida agora com essa última praga, com a praga da morte dos primogênitos. Estão seguindo comigo ou tá difícil? Faz joinha assim para cima ou faz joinha para baixo. Tá tudo certo aí? Ok. Então vamos seguir. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, a questão da morte, né? A questão dessa morte dos primogênitos não atingiria os filhos de Deus por causa do sangue. Então, Deus estaria dando livramento para os seus filhos e para os primogênitos através do sangue que estaria como sinal nas portas. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Eu quero que vocês grifem ou que vocês anotem. A primeira palavra é memorial. Pode falar aí. Quem levantou a mão? Dai? Pode falar. O sangue na porta é também ligado ao sangue de Jesus que nos justificou? Isso. Aí o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue do Filho, do seu primogênito, do seu unigênito. Por isso que a morte não nos atinge no sentido de morte eterna. A primeira palavra do versículo 14 é memorial. A segunda palavra que eu quero que vocês grifem ou anotem aí é celebrarão. E aí é decreto perpétuo. Então nós temos 3 palavras extremamente importantes a respeito da Páscoa, a respeito dessa situação que está acontecendo aqui agora no Egito, e que Deus está então instituindo algo como decreto perpétuo. Gente, todas as vezes que vocês verem esse tipo de palavra em textos bíblicos, não é uma alegoria, não é uma tipologia, é algo para ser cumprido. Então, a palavra perpétuo significa o que, gente? Para sempre, ok? Para sempre. Então, todas as vezes que Deus falar assim, ó, isso vocês vão fazer perpetuamente, isso vocês farão como decreto perpétuo, é porque é para sempre, não vai mudar a partir desse momento. Então Deus está dizendo que este dia, qual dia? O 14º dia do mês de Abib, ou do mês de Nissan, que era o dia que o cordeiro deveria ser sacrificado, comido nas casas com as famílias, e o sangue seria então um sinal para que a morte, né, do primogênito não alcançasse. Este dia, qual dia, gente? 14º dia do mês de Nissan. Este dia é um memorial. Quem está mais tempo na igreja vai lembrar comigo o que é que a gente diz quando a gente celebra a ceia hoje em dia. Isso é um memorial. Então, vocês concordam comigo que o memorial está sendo cumprido perpetuamente? Ok? Então, mais uma vez, está sendo cumprido a mesma festa da Páscoa desde esse dia. Desde que eles estavam no Egito. Eles fizeram a primeira Páscoa no Egito e a partir desse momento, todos os outros anos, isso foi celebrado fora do Egito, ok? Ó, primeira vez no Egito. Todas as outras vezes fora do Egito, ok? Olha que bacana. Então, primeira vez no Egito. Eu estava lá preso na escravidão. Jesus morreu por mim também. Então, eu estava preso no Egito e ele também me resgatou. Então, a primeira vez que o cordeiro ele é apresentado para mim, eu ainda estou no Egito, eu ainda sou escravo de Faraó. Mas no momento em que eu recebo Jesus,
esse sacrifício perfeito sobre a minha vida, então eu sou salvo instantaneamente. E todas as outras vezes que eu celebro a Páscoa, eu estou fora do Egito, ok? Todas as outras vezes que eles vão celebrar a Páscoa, a partir desse dia, já não mais vai ser no Egito. Nunca mais os israelitas vão celebrar a Páscoa no Egito, ok? Nunca mais. Agora só fora do Egito. Então esse dia, o 14º dia, que é o dia da crucificação de Cristo, ele é um memorial. Por isso que é a ceia do Senhor que se torna um memorial. A morte de Cristo, o pão e o vinho é que representam para nós hoje esse memorial da morte do Cordeiro, ok? E todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Então a Páscoa, gente, essa celebração aqui, ou essa festa, ou essa ocasião, ela não deveria ser vista como algo triste, ok? Deus está dizendo que isso aqui, essa data, o 14º dia, o momento do sacrifício do Cordeiro, era uma festa que a partir desse momento deveria ser celebrada ao Senhor. Lembrando sempre do momento em que eles celebraram no Egito, quando eles ainda eram escravos. Gente, isso é tremendo demais. Me ajuda aí que isso é tremendo demais. Por que que a gente celebra a Páscoa? Por que que a gente celebra a ceia? Para lembrar da morte de Jesus por mim e por você. Ok? É por isso que a gente celebra. Só que a gente celebra com a alegria, porque a gente sabe que ele ressuscitou, ok? Então é uma festa, não é algo triste. A celebração dessa Páscoa aqui não vai ser triste, porque a gente vai ver que vai haver libertação. E a nossa Páscoa também, que a gente celebra hoje, também não é triste. Continua sendo uma festa, porque continua sendo a celebração da nossa libertação, da nossa salvação, de nós sermos libertos da escravidão do Egito, do mundo, ok? Estão seguindo? Então, todos deveriam celebrar, né? Celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, essa festa não poderia deixar de ser celebrada anualmente. Anualmente, Israel vai passar a celebrar a Páscoa, celebrando essa festa ao Senhor, como um memorial, como uma lembrança. Todas as vezes, todos os anos que eles celebravam a Páscoa, eles lembravam do quê? Lá do Egito, de quando eles eram escravos e que Deus, com mão forte, mão poderosa, os livrou, os resgatou, pagou o preço do resgate para eles serem livres, para eles terem um destino à terra prometida, ok? É isso que Deus está fazendo. Versículo 15. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Gente, aqui é muito importante. Eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar. E se for o caso, para um pouquinho as anotações. Depois vocês voltam no vídeo aí, nesse tempinho aqui, e anotem aí. Vamos começar a contagem aqui de novo? Então, o primeiro dia do primeiro mês do ano, ok? O mês de Nissan, primeiro dia. Primeiro dia tá aqui. Eles teriam que contar 10 dias, separar o animal do sacrifício. Durante 4 dias, olhar se o animal estava sem defeito realmente. No 14º dia, no pôr do sol, sacrifica o animal, come com toda a família e já se prepara. Estejam de roupa preparada para sair apressadamente. Vocês já vão ser libertos instantaneamente. Aí ele está dizendo assim, a partir desse dia, no primeiro dia, pós 14º, tá? Então, 15º dia. É assim que a gente deveria ler aqui, mas está escrito no primeiro dia. 15º dia. Então, depois do 14º, 15º dia. A partir desse dia, começa uma outra festa em Israel, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente,
mas aqui já é o início desse mandado de Deus, né, para essa festa, que é a festa dos pães asmos, tá? Nós vamos falar sobre ela, não precisa se preocupar. 15º dia do mês de Nissan, que era justamente depois do sacrifício do animal, dessa libertação deles. A partir do 15º dia, vocês já estão libertos. E aí Deus diz assim, ó, no primeiro dia, perdão, versículo 15. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. Quando é que começa esses 7 dias? No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Então Israel tem uma festa que eles celebram até hoje, mas hoje a gente já entende essa festa, o que ela significa. Primeiro vamos falar aqui. Então do 15º dia até o 21º, 7 dias, uma semana. Durante esses 7 dias, Deus está dizendo que eles não podiam comer nada fermentado. Pão sem fermento. Durante 7 dias não comam nada fermentado. Tirem da casa de vocês o fermento. Porque se tiver fermento dentro de casa, pode ser que vocês se enganem e ponham fermento na comida, e o pão vai ter fermento e vai estar fermentado o pão de vocês. Então Deus está dizendo assim, tirem o fermento de dentro da casa. No nosso palavreado de hoje, não comprem fermento. Não coloquem fermento dentro da casa de vocês. Tirem o fermento. Porque durante esses 7 dias não poderão comer nada fermentado. Se for achado alguém no meio de Israel comendo coisa fermentada ou com fermento em casa, essa pessoa deveria ser eliminada do povo de Israel. Será eliminado de Israel. Gente, o negócio é tão sério e tão poderoso que a gente agora vai entender o que são esses 7 dias. Depois da nossa libertação, depois que você foi salvo, passa a haver uma novidade de vida. Vamos agora falar dos nossos dias, para a gente poder entender melhor. A partir do momento que você foi liberto por Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, a partir do novo nascimento, Deus está dizendo que agora tem uma contagem de 7 dias em que você não pode comer nada fermentado. Quem quer dizer para mim o que significa fermento na Bíblia? É o pecado? Pecado. Obrigada, Adri. Então, todas as vezes que a gente vê a palavra fermento na Bíblia, Deus está falando sobre pecado. Então, o que não podia ter no meio do povo de Israel? Gente, a representação do fermento é a representação do pecado, ok? Tá? A gente pode depois, num outro momento, estudar minuciosamente essa questão do pecado, do fermento, mas aqui eu quero só que vocês entendam a ideia. E outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O que significa o número 7 na Bíblia? Totalidade, quem mais? A perfeição? Perfeição, um tempo perfeito, né? 7 dias, um tempo perfeito. O tempo da criação, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Então, o número 7 dentro da palavra de Deus está falando sobre totalidade, sobre um tempo completo. Então, Deus está dizendo em Êxodo 12 que do 15º dia até o 21º, 7 dias exatamente, o povo de Israel não podia comer nada fermentado e não podia ter nada fermento dentro de casa. Se tivesse, a pessoa seria eliminado de Israel. Gente, como é que a gente pode entender um Deus libertando o seu povo do Egito e de repente, em seguida ele diz assim, olha, mas a partir do 15º dia até o 21º, não pode ter fermento no meio de vocês, na casa de vocês, e se alguém for encontrado com fermento dentro de casa ou comendo comida fermentada, essa pessoa vai ser eliminado de Israel. A palavra não é será separado até tirar o fermento, não, será eliminado. Vamos pôr entre aspas aqui, morto, para a gente entender melhor.
ok? Será eliminado de Israel. Então, o que Deus está dizendo que a partir do momento, agora eu já estou trazendo para o nosso entendimento, a partir do momento que você foi salvo, até o tempo completo de Deus. Qual é o tempo completo de Deus, gente? Quem quer responder aí para mim? Se alguém já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quem quer falar? Até a vinda dele? Até a vinda de Jesus. Então, o tempo completo de Deus para mim e para você, o que não pode se achar em nós, na nossa casa? O que não pode achar em nós? Pecado. Pecado. Ok? Porque se for achado pecado dentro desse tempo perfeito de Deus para nós, o que nós vamos ser? Como Israel está sendo? Eliminado. Ok? Não faz parte. Deu para entender, Cíntia? Bugou aí? Ou tá tudo certo? Tem umas cabeças assim que começa a sair umas faíscas, umas fumacinhas, aí eu fico com medo, vocês não estarem entendendo. Deus está usando uma tipologia, gente. Uma tipologia de um tempo que ele está dizendo que entre a libertação, o dia seguinte da libertação do Egito, até o 21º, que são 7 dias, Deus está dizendo, durante esse período, vocês não podem comer pão fermentado. Não pode haver pecado no meio de Israel. Não pode haver pecado do momento em que você foi salvo até o momento da volta de Jesus. O tempo perfeito, 7 dias, ok? É uma alegoria, uma tipologia, para a gente poder entender quanto tempo é esse tempo para não ter fermento. Elisângela, por que você está falando isso? Porque o versículo seguinte já explica isso para nós. Vamos seguir aqui? Eu acho que deve estar perto de acabar a aula, mas eu preciso terminar esse texto com vocês para não ficar dúvida a respeito do texto. E a gente semana que vem vai para Praga. Versículo 16. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Gente, é tão poderoso isso, de verdade. Gente, esse texto para mim, ele é simplesmente assim, a Bíblia completa num único capítulo. Deus está dizendo assim, no 15º dia, vocês vão convocar uma reunião. Em outros textos nós vamos encontrar esse mesmo texto de novo, a gente vai ver isso de novo. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra reunião santa no último dia, no 7º, né? E outra no 7º. Então, no primeiro dia, vocês convoquem uma reunião, se reúnam e façam uma reunião solene, uma reunião santa, para se santificarem, para se separarem, para celebrarem a festa dos pães asmos. E no último dia vai ter uma outra reunião solene, uma outra reunião santa. Do que fala essa primeira reunião e do que fala essa última reunião, gente? Essa primeira reunião fala do momento da nossa salvação. Geralmente, tá? Nós estamos no meio do povo de Deus quando nós somos salvos, sim ou não? Quem aí foi salvo no meio do povo de Deus? Com vários crentes junto, com vários cristãos juntos, ok? Então, a primeira reunião solene, depois que você aceita, a primeira reunião solene é o culto que você está, certo? Onde você está reunido com os crentes, com os santos, é a primeira reunião solene. E qual é a última reunião, gente, no 7º dia? O julgamento. A vida de Cristo. A vinda de Cristo, né? Não chega no juízo final não, Miguel, falta um pouquinho ainda, mas é isso aí, a volta, o arrebatamento, né? A reunião solene do 7º dia vai ser a reunião dos santos, dos salvos, ok? Daqueles que foram realmente santificados, que não teve fermento no meio deles. Então, no último dia tem outra convocação. Quem é que não tem fermento em casa? Que não se contaminou com fermento. Então, reúnam novamente uma outra Assembleia Santa. Então, convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Gente, está se falando sobre o Shabat,
sobre o descanso. Durante esse período em que você foi salvo, até a volta de Jesus, nós precisamos fazer algo para sermos salvos? Não. Então não é para fazer trabalho nenhum, porque não tem trabalho a ser feito, ok? Isso no sentido de salvação, tá bom, gente? A gente precisa entender o que o texto está dizendo para nós, no sentido do que ele está mostrando espiritualmente para nós. O que Deus está dizendo é que nós já estamos, a partir de Cristo, a partir da nossa salvação, nós já estamos no descanso. E aí a gente pode ter uma aula só sobre o sábado. Quando a gente chegar na instituição do sábado, eu vou dar uma aula só sobre o que significa o sábado para vocês aqui dentro da lei. E isso está falando sobre o sábado. Deus vai instituir o sábado logo em seguida, justamente para vocês entenderem isso. Então, quando é que é sábado, gente? Quem está comigo há mais tempo aqui, vocês sabem disso. Sábado, quer falar, Adri? Todo dia. Todo dia é sábado. Dia. Todo dia é sábado. Segunda-feira é sábado, terça-feira é sábado, quarta-feira é sábado, quinta-feira é sábado, sexta-feira é sábado, sábado é sábado e domingo é sábado. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Porque nós já estamos dentro do descanso. Jesus já fez tudo para nós do que precisava ser feito para que nós fôssemos salvos. Não há nada mais que você ou eu faça para que eu e você sejamos salvos. A salvação já foi feita, o Cordeiro já foi morto, ele já ressuscitou. E nós só precisamos agora tomar posse da terra prometida. É isso que esse povo vai começar a caminhar para a Canaã, para a terra prometida. E é para esse lugar também que nós estamos caminhando a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Não há mais nada para ser feito para que nós alcancemos a terra. A terra Deus já preparou, a terra Deus já tem pronta para nós, ok? Nós só precisamos caminhar sem fermento. Nós só precisamos estar debaixo dessa obediência do Senhor, de não querermos trabalhar pela nossa salvação, porque nós não vamos conseguir fazer nada por ela, no sentido de conseguirmos ser salvos, porque a salvação já foi feita, tá bom? Existe o processo de continuar salvo, que é não se contaminar com o fermento, mas fazer algum trabalho para ser salvo, nós não temos mais que fazer. É disso que a palavra está dizendo aqui, que não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Então eles tinham 7 dias de celebração da festa dos pães asmos. Nós vamos ver sobre essa festa mais para frente, em que eles não faziam nada, eles não trabalhavam durante esses 7 dias, representando esse descanso de Deus para a vida deles. Essa certeza de que existe uma terra prometida me aguardando e que eu não preciso fazer mais nada para tomar posse daquilo que Deus já conquistou por mim. Versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Então, no 14º dia, às 6 da tarde, que é quando vira o dia do calendário do judeu, tá? Do dia do judeu, do 14º dia, à noite, né? Às 18 horas, até às 18 horas do 21º dia, eles não podiam ter fermento no meio deles, ok? E eles deveriam celebrar esses 7 dias. 19. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então, vira um decreto, né? Um decreto perpétuo. Gente, vocês entenderam até aqui? Porque a gente já vai terminar a aula, né? Acho que já acabou aqui.